Amados irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse final de semana, a igreja festeja, celebra a solenidade de Pentecostes. É a celebração da vinda do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. São passados 50 dias da Páscoa. E na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, ele usa diversos sinais e imagens para contar esse grande evento para todos nós. A missão de Jesus neste mundo não terminou com a sua ascensão aos céus que celebrávamos na semana passada. Tudo o que ele realizou em um lugar definitivo e em momento da história não podia ficar limitada a poucas pessoas. Isso quer dizer, tudo é revelado para nós. E esta redenção operada por Jesus, com sua morte e ressurreição, mas principalmente o seu projeto de amor para com toda a humanidade. Então, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus viveu, deveria ser proclamado a todas as pessoas, e em todos os lugares, e em todos os tempos. Assim, Jesus mudou seu modo de agir e de operar neste mundo. Por isso, ele deixou a sua igreja, para que ela continuasse a obra da salvação. E assim Jesus Cristo torna-se perpetuamente presente na história. Ele se torna presente na nossa vida, se torna presente nos acontecimentos. Amados irmãos, mas os discípulos escolhidos por Jesus deveriam também passar por uma profunda transformação. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos em oração, provoca uma manifestação nova e diferente de Deus na igreja e nas pessoas. E ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus transformou cada fiel discípulo numa presença diante de Deus na história. E Jesus já tinha mencionado o que significa o Espírito Santo. O que significa para Jesus? O defensor. Significa o consolador. Significa o advogado na vida de cada pessoa que o recebe. Ou em outras palavras, o Espírito Santo é o próprio amor de Deus presente em nossas vidas. É o próprio amor de Deus presente na vida de cada um de nós. E o evangelista São Lucas procura narrar aquele momento usando vários sinais para mostrar
que foi mais uma grande manifestação de Deus neste mundo. Uma revelação especial que deve ser recordada sempre. E a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, ela conta que da parte dos discípulos, tudo estava preparado. Eles estavam juntos, estavam reunidos, e o Espírito Santo veio do céu. Não é fruto de qualquer esforço dos apóstolos, mas ele foi dado por Deus. E os sinais apresentados no texto sagrado, como diz a primeira leitura, o som, o vento impetuoso, o temor, línguas de fogo. Isso recorda a grande revelação e a grande manifestação de Deus já no Antigo Testamento. O Pentecostes que nós celebramos é a definitiva manifestação de Deus que completa a missão. O dom, o Espírito Santo, é dom gratuito que desce sobre todos nós. O Espírito Santo é dom de Deus para a sua igreja. E esta igreja ela é formada por cada batizado. Assim, todos nós temos o mesmo dom. E por isso o mesmo valor dentro da igreja de Cristo. Temos o mesmo dom e todos nós temos lugar na igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo impulsiona todos a falar e se manifestar. É o próprio Espírito de Deus que anima cada um para o louvor, para a ação de graças, com preces e um novo modo de rezar. Ele age em quem proclama o próprio Jesus Cristo e também atua naqueles que escutam a sua palavra. Vejam só, a primeira leitura nos diz ainda que muitos ouviram os apóstolos e os discípulos que rezavam e proclamavam as maravilhas de Deus. E ao mesmo tempo, mesmo que haja países diferentes, era gente de todos os lugares, gente de longa distância, mas todos ouviram em suas próprias línguas o mesmo anúncio da Boa Nova, pois a Boa Nova é para todos. No dia de Pentecostes, a igreja começou sua missão, anunciar aquilo que recebeu de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. E a primeira manifestação de Deus, através dos apóstolos, é a descida do Espírito Santo, que ela dá uma outra característica para a igreja de Jesus. A unidade na diversidade. Há muitos dons, há muitos carismas, mas é o mesmo Espírito que age em tudo e em todos. Na comunidade há vários carismas, vários dons. Tem o catequista, tem o leitor, tem o ministro, tem o coroinha, tem o cantor, tem aquele que administra.
mas é o mesmo Espírito que age em tudo e em todos. O importante, amados irmãos, é a gente perceber a importância da transformação pessoal de cada um ao receber o Espírito Santo. Pois os discípulos tornaram-se novas pessoas. Assim é que a comunidade está se preparando para, dentro de algumas semanas, a manifestação do Espírito Santo sobre os jovens que vão ser crismados. É o grande Pentecostes da igreja. É o Espírito Santo que vem ao encontro desses jovens. E ao mesmo tempo isso requer uma transformação. Não é apenas dizer, eu fui crismado, ainda bem. Agora estou livre com os sacramentos. Nada disso. O Espírito Santo, ele requer compromisso de evangelização. E vejam que os discípulos encheram-se de alegria. Não só por verem o Senhor, mas por receberem este grande dom de Deus. Além de ouvirem suas línguas, as pessoas estavam espantadas com a festa que todos faziam, a tal ponto de acharem que muitos estavam embriagados. O Espírito Santo é presença de Deus, mas presença do amor e da alegria. Por isso, cada fiel deve manifestar-se ao mundo, vivendo o amor de Jesus. E falar de Jesus é falar com alegria. Pois a vida é uma alegria. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo, ele completa essa compreensão do Espírito Santo na igreja de Jesus, onde ele dá os dons especiais a cada cristão. Mas tais dons nada mais são do que partes que compõem a própria igreja de Cristo. Amados irmãos, cada pessoa é preciosa dentro da igreja, pois tem a missão de compor o corpo de Cristo neste mundo. Assim, o carisma é um dom especial para toda a igreja. E vejam, na igreja ninguém pode se sentir autônomo ou dizer sozinho. E a imagem que o apóstolo usa é justamente o corpo de Cristo, que é a sua igreja. O Espírito Santo age naqueles que compõem a igreja de Cristo. E assim cada fiel deve se deixar conduzir pelo Espírito, para que toda a igreja possa manifestar ao mundo o amor de Cristo. O Pentecostes, o Espírito Santo, nada mais é do que o derramamento do amor de Deus sobre nós. São Paulo, numa outra carta, vai dizer, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Como é bonito. E nós celebramos esses dons da Páscoa. Primeiro dom é o próprio Cristo ressuscitado. O segundo dom é a paz. Vejam que ele entra, estavam reunidos, o que Jesus deseja? Ele não chegou perguntando como é que você está, como é que vocês estão, não. Ele logo vem dizendo, a paz esteja com vocês. Isso quer dizer, traz a serenidade, a tranquilidade. Porque aquele que tem paz, ele supera, ele suporta
todas as adversidades, e ao mesmo tempo ele se enche de esperança. E o terceiro dom do Pentecostes, da ressurreição, é justamente o envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. Por isso celebramos a festa do envio. E o quarto dom da Páscoa é o próprio Espírito Santo. Ou seja, o Paráclito, ou ainda o advogado. Por isso, amados irmãos, peçamos assim que Deus nos ajude a pedir os dons do Espírito Santo. Advogado nosso e advogado da igreja. Que Deus nos ajude a assimilar os dons da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, do temor e da piedade. A comunidade, ela só existe se ela, de forma consistente, está centrada em Jesus. Jesus é ressuscitado. E Jesus começa a saudá-los dizendo: a paz esteja com vocês. A partir desse momento, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do mundo poderão derrotar o discípulo. Porque Jesus é ressuscitado e está no meio deles. E logo em seguida Jesus mostra as mãos e o lado. São sinais que evocam essa entrega de Jesus. O amor total expresso numa cruz. E nesses sinais, na entrega da vida, é o amor oferecido até a última gota de sangue que os discípulos reconheceram em Jesus. Amados irmãos, nós somos uma comunidade construída no amor, construída no Espírito Santo. Por isso podemos rezar sempre: vinde Espírito Santo sobre nós. E dizer: vinde Espírito Santo sobre essa comunidade, sobre as famílias, sobre as lideranças. E hoje a Igreja Católica, ela celebra o dia da sua fundação, porque o Espírito Santo é que funda a Igreja de Jesus Cristo. Alegre-se. É uma nova vida que o Espírito Santo traz para nós. Vejam só ainda, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 2, Deus ele fez um boneco de argila e ele soprou e transmitiu a vida ao homem. Aqui, no Pentecostes, Jesus, ele sopra sobre os apóstolos e eles se criam uma recriação. Tornam-se homens, mulheres novos. Assim também somos nós. Pelo batismo, renascidos e nascidos para uma nova vida.